Voltamos agora para o segundo bloco, continuando o nosso debate sobre a importância da educação presencial na escola. E para ajudar um pouco a pensar aqui, como eu já apontei no primeiro bloco, um dos temas que estão pegando fogo agora na discussão educacional é a potencial medida provisória que vai regulamentar o ensino domiciliar, a educação domiciliar ou homeschooling. Então, essa medida provisória ela vai ser editada não pelo Ministério da Educação, mas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O que já coloca uma pergunta, né? Não é uma questão educacional, esse é um tema visto como um direito da família, né? Já coloca um problema para nós. Então, eu trouxe um vídeo aqui da ministra Damares falando um pouquinho sobre a proposta. Vamos lá. Vai ajudar a dar aula em casa, não é uma coisa solta, perdida. Vai estar aí no mercado logo, material que vai orientar o pai como aplicar a educação do menino de 4 anos, de 5, de 6. Isso o governo vai fazer? Não vai fazer. O governo, nesse primeiro momento, não vai fazer. Porque como é uma opção, o pai que vai ter que comprar esse material. Mas isso é muito comum nos outros países, tá? E vou dizer uma coisa para você. Então, o pai vai poder estar gerenciando o conteúdo. Nós temos pesquisas que apontam que no ambiente escolar, em torno de 40% do tempo com o aluno não é aplicado o conteúdo. É gerenciamento da classe, gerenciamento ali do ambiente escolar. Então, o pai que senta com um aluno 2, 3 horas por dia, ele pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante 4, 5 horas no dia. Então, assim, as experiências são muito boas. Mas, repetindo, ninguém é obrigado a adotar o ensino domiciliar. E para fechar, você acha que tem outros espaços de socialização para as crianças que não na escola? Essa é a maior crítica de quem se opõe ao ensino domiciliar. No momento que tirar a criança da escola, onde essa criança vai se socializar? Vai ficar uma criança isolada, excluída do mundo? Não é só na escola que a criança se socializa. Este pai pode, por exemplo, colocar essa criança no curso de inglês, ele vai ter amigos no curso de inglês. Essa criança vai fazer esporte, essa criança vai num clube, essa criança frequenta uma igreja, essa criança tem vizinhos. Quem diz que é só no espaço escolar que uma criança se socializa? Não é. Então, essa crítica, ela não se sustenta. Esse argumento não se sustenta. Nosso foco aqui, como eu disse, não é pensar, discutir essa medida provisória sobre a educação domiciliar, porque ela ainda não existe. É pensar que, muitas vezes, a educação domiciliar ela é vendida com uma crítica à educação presencial. Então, vamos pensar sobre elas. Andresa, você viu no vídeo, ela fala, então, que o MEC não vai produzir materiais, mas que esses materiais vão ser produzidos por empresas que vão vendê-lo. E aí os pais vão poder comprar. Também circulou uma notícia que vai ser cobrada uma taxa das famílias que optarem pelo homeschooling. Mas vamos focar nos materiais agora, né? O que você acha sobre essa ideia de uma educação calcada em materiais feitos por outrem e aplicados na escola, né? Como é que você vê isso? Como é que você trabalha com a produção de materiais na sua experiência? Assim, no vídeo chama muito a atenção da gente no início, né, essa frase, o mercado vai produzir o conteúdo, né? Isso, a palavra do mercado, assim, ficou bem forte, assim, nessa perspectiva, assim, da nossa preocupação com a mercantilização da própria educação, né? E aí a pergunta, né, na verdade, eu respondo com perguntas essa questão, assim, né? Quem vai fiscalizar a produção desse material didático, né? Porque todo material didático que está presente nas escolas, né, os livros didáticos, eles passam pelo Programa Nacional do Livro Didático, que tem anos que atua, né? Então, a cada 2 anos tem uma reunião, um congresso, que os professores se reúnem em Brasília para decidir, para escolher o livro. O livro é escolhido também a partir das escolas, da consulta aos professores, né, que conhecem a realidade de cada escola, de cada modalidade de ensino, né? Se tratando de EJA, a gente vai ter, né, uma escolha numa outra editora, que é mercado. Né? As editoras são o mercado, mas passam por essa fiscalização, por essa escolha coletiva, né? De uma coletividade representada ali no Programa Nacional do Livro Didático, por exemplo. Então, assim, me preocupa, né? Eu acho que preocupa todos nós educadores, que conteúdo vai ser esse? Né? Esse conteúdo tem pluralismo de ideias? Ou esse conteúdo, né, o que ele está trazendo para esses estudantes que vão estudar em casa, que são estudantes, né?
A minha produção de material, assim, o EJA, né, a gente não tem muito material didático, assim, produzido por editora. Tem, mas ainda é um pouco limitado, né? Então, a gente produz muito esse material na escola, né? E é uma produção totalmente relacionada com o chão da escola, totalmente relacionado com os saberes dos estudantes, com as diferenças entre nós professores, né? A gente tem, no SEJA onde eu trabalho, a gente consegue cumprir um terço de planejamento, então a gente planeja os materiais ali de acordo com todo o diagnóstico que a gente faz daqueles estudantes, com relação com o território, por exemplo, a gente tem muito material sobre a maré, né? Então a gente trabalha com o mapa das ruas, da história do surgimento de cada comunidade dentro do complexo, trabalha a questão da identidade, né? Como que a gente vai garantir isso se não tem essa relação com o coletivo, né? Se é o mercado, que mercado é esse, que empresa é essa que vai produzir esse material sem a fiscalização do MEC, né? Sem a fiscalização do Ministério que deveria estar fiscalizando, então, qualquer processo educativo de aprendizagem. Aí fica a pergunta, né? Será que a gente defende a educação como um direito democrático, né? Todos têm que ter acesso a ele. Será que todos vão poder comprar esses materiais? Será que todos os pais vão poder dispor de uma das suas fontes de renda para que um pai fique em casa para educar essa criança? Uma série de questões. Mas, Nívia, ela fala também no vídeo sobre como os pais vão poder aplicar conteúdo, né? Que já é por si só uma frase bastante complicada. Mas então, como é que você vê, o que a gente faz na escola é aplicar conteúdo? O que nós fazemos nas escolas? Existe em geral, as pessoas confundem muito a ideia de informação e conhecimento, né? E aí me parece que na fala da ministra há essa desinformação, na ideia de que informação qualquer um pode ter e acessar de diferentes maneiras, né? Agora, quais as maneiras de uso dessa informação? Como cada um, a partir dos seus referenciais, produz conhecimento com essa informação, é o que se faz na escola. Os nossos estudantes na escola, eles têm direito a pensar matematicamente como uma pessoa que se formou em matemática e está preparada para esse tipo de reflexão, né? Ele pode ter, por exemplo, acesso a uma série de fórmulas diferentes, né, na internet, nos livros, nas apostilas, até em casa. Mas ele ter um contato com alguém que teve uma formação em matemática permite a esse estudante pensar matematicamente. Da mesma forma, pensar geograficamente, pensar historicamente, é isso que a gente chama de produção de conhecimento. Então, nenhum conteúdo é aplicado como se os nossos estudantes fossem caixas vazias, onde cada um de nós vai depositando nele uma quantidade de informações, né, que ele vai depois saber utilizar. Isso é impossível, né? Cada estudante ele tem o seu tempo. Então, não adianta achar que em 2 ou 3 horas ele vai aprender determinada coisa, porque cada um tem o seu tempo. E o professor, ele é aquela pessoa que está preparada justamente para saber esse tempo do estudante, né? Cada estudante, ele tem a sua percepção, ele tem algumas dificuldades que no diálogo o professor vai percebendo, porque ele também está preparado para isso. Então, não existe uma aplicação de conteúdo, de fato, como a ministra colocou. E o seu argumento complementa a sua fala do primeiro bloco, que é pensar essa escola como espaço de dissenso, né? Sim. Cada professor é uma maneira de pensar, então se o aluno, por acaso, não concorda com um professor, ele pode falar com um professor de uma outra disciplina que vai pensar de uma outra maneira. Se os dois concordarem, ainda tem um terceiro, um quarto, um quinto, a coordenação, a direção, os colegas, os pais dos colegas. Então a escola ela já está preparada para lidar com esse dissenso, né? Ela já tem mecanismos para lidar com a discordância, com o desentendimento, muitas vezes, né? E algo que complementa um pouco o que a Nívia falou, ela disse também que a escola perderia cerca de 40% com a gestão das salas de aula.
Eu não sei se o número é esse, mas realmente existem pesquisas que mostram que uma parte importante, uma parte significativa do tempo é dedicada à gestão da classe, digamos assim, né? Como se falava antigamente. Mas a grande pergunta é, esse tempo que é usado para conversar com os alunos sobre o modo de comportamento, sobre os combinados em sala de aula, você acha que isso é um tempo perdido, que deve ser cortado, né? Porque ela diz, os pais vão então poder aproveitar e fazer o que faz o professor em menos tempo. O que você acha desse argumento? Eu discordo completamente, né? Eu sou professora, né? Atuo no magistério, tenho 14 anos. E eu me lembro assim, quando eu cheguei na minha primeira escola, que era aqui em Niterói, o diretor falou assim para mim, quando você entra no portão, você já é professora, tipo, muito antes de começar a aula, né? Então, o meu fazer pedagógico, né, eu fui entendendo, depois dessa fala e com a experiência, que ele começa na hora que eu chego ali, entro no portão da escola, tô entrando no pátio, os alunos estão jogando bola, enfim. E aí eu pego o diário, né, todo aquele caminho que a gente faz, que já é um caminho pedagógico. E aí quando eu chego na sala de aula, você conversa, faz a chamada, né, trata de algum assunto, tem alguma polêmica, algum problema, alguma briga, né? O que é essa gestão, se não esse trabalho que também é pedagógico, né? Que você vai trabalhar resolvendo essas questões. Por exemplo, questões que estão no currículo oculto. Vamos pensar dessa forma, né? Então, assim, não tem tempo perdido. Tem tempo do fazer pedagógico, tem tempo do afeto, tem tempo da solidariedade, tem tempo da empatia, né? Tem o tempo da tolerância, tem o tempo que a gente vai tá trabalhando essas outras questões. E eu costumo pensar isso também em relação ao aluno, né? Ao estudante. Ele põe o uniforme, ele caminha para a escola, já é o tempo pedagógico dele, né? Ele já está ali caminhando sozinho, ou caminhando com um colega, falando sobre o assunto da escola, ou enfim, pensando na escola. E da mesma forma que eu entro na escola, né, e estou ali no meu fazer pedagógico, ele também está né, aprendendo. Então, eu não vejo de maneira nenhuma uma perda de tempo, assim, né? A gente pode reclamar, olha, aquela turma é mais bagunceira, eu perdi mais tempo para começar a aula, para começar o conteúdo, né? Mas a educação não é só o conteúdo, né? O que a Nívia estava falando. A gente tem todo um outro fazer muito maior do que só aquilo que está descrito no currículo, na orientação curricular. Eu acho que vai por aí, assim, eu pensaria dessa forma. E a fala de vocês se complementa, né? A Nívia tinha apontado, né, essa educação democrática, essa formação cidadã. Muitas vezes ela pode estar nesse momento, né? Quando você está combinando, olha, o que a gente pode fazer aqui dentro da sala de aula? E o professor, ele não impõe, né? Muitas vezes chama isso de os combinados, especialmente com os menores, né? Mas isso já é um momento que ele está aprendendo a como construir regras coletivamente, como construir a sua própria autonomia, né? Então esse não é um tempo perdido. O tempo de autonomia, o tempo de disciplina, o tempo do aprendizado sobre hierarquia, por exemplo. Sobre respeito ao outro, dialogar, com certeza. E acho que juntando isso com mais um ponto do vídeo, ela fala ali sobre uma das críticas mais óbvias ao ensino domiciliar, seria a impossibilidade da socialização desse jovem, né? A socialização dessa criança. E a resposta dela é que não, claro que não, ele vai socializar no cursinho, na igreja. Então, Nívia, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que você entende essa socialização. A socialização que acontece dentro da escola é a mesma que acontece no cursinho, na igreja? Qual é a especificidade do espaço escolar nesse debate? Essa crítica ela seria óbvia se a gente socializasse apenas com os nossos pares, apenas com aquelas pessoas que pensam como a gente, né? Mas para produzir uma sociedade cada vez mais democrática, a gente precisa conviver com o diferente, né? A gente precisa aprender a se relacionar com o diferente. Nesse sentido, não é no cursinho de inglês que eu vou conviver com pessoas que não querem aprender inglês. Não é na igreja que eu vou conviver com pessoas que não têm a mesma religião que eu, né? A escola é esse espaço da diferença, é o espaço privilegiado dessa diferença. Nesse sentido, a sociabilidade da escola se dá, eu costumo dizer, se dá com os nossos ímpares.
Porque são eles que nos formam. Porque é aprender a ouvir o outro, aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a respeitar o outro, ainda que eu discorde completamente daquilo que ele está se colocando, né? É aprender a disputar ideias, é aprender a perder. Né? Hoje em dia está cada vez mais difícil, as pessoas estão perdendo a eleição e dando golpe em cima. Né? Então, assim, é aprender a conviver. E a escola é esse espaço, é por excelência. A gente pode retomar o exemplo que você deu no primeiro bloco, né, qual era o nome dela? Diana. Quando a Diana está ali explicando e os outros estão ouvindo, eles estão aprendendo. Sim. Né? Talvez eles viessem de famílias nas quais aquilo ali é estigmatizado, né? Aquelas crianças são estigmatizadas. E ao ouvir um colega, talvez até de maneira mais enfática do que o próprio professor, ele está aprendendo. Não, então aquilo ali não é nada demoníaco, né? É só uma outra crença. E ali ele aprende, então, a aprender com a diferença, né? Não só conviver, mas debater, se relacionar e pensar outros modos de viver o mundo, né? Exatamente. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo bloco. Voltamos para o terceiro, no qual a gente vai ter a participação da plateia.